Olá pessoal, bom domingo a todos. Hoje falar da ressurreição de Jesus Cristo é uma solenidade de grande alegria, porque Jesus, quando estava no mundo, ele falava: se vocês querem ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Pois bem, hoje nós estamos num tempo, desde 1958, que a igreja ficou de uma forma diferente. Jesus alertou para esse tempo. Hoje temos muita gente falando do Concílio Vaticano II, sobre o descontentamento das coisas que têm acontecido, e a maioria das pessoas falam que a sede está vacante. E eu tenho 68 anos. Em 1958, eu tinha apenas 2 anos de idade e vivi intensamente esta desconfiança e não consegui seguir a doutrina do Concílio Vaticano II. Conheci um escritor por nome Hugo Vast. Ele foi a causa e a orientação para que eu não concordasse com o que estava acontecendo na doutrina do Concílio Vaticano II. Quando foi no ano 2020, conheci o Frei Tiago. Já antes já tinha acompanhado a história de Dom Lefebvre, de Dom Antônio Castro Maia. E passou-se tanto tempo sem muitas manifestações a respeito do que estava acontecendo. Mas Jesus criou a sua igreja na Quinta-feira Santa, instituiu a Eucaristia, ordenou a seus apóstolos para fazer aquela cerimônia em memória dele. E eu, nesse tempo todo, contemplando, não gostaria de entrar em maiores polêmicas, mas como hoje a maioria das pessoas que não seguem o Concílio Vaticano II, eles falam de uma vacância na igreja. Realmente a igreja de Roma está vacante, mas não a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo jamais poderá estar vacante, porque não é possível que ela esteja vacante. Se ela estivesse vacante, a gente não teria mais direito de salvação. Quando a gente vê as palavras do mestre, que ele, em vários pontos, ele fala que ficaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então esta promessa, ela não pode ser quebrada por nada. Ela tem que ser entendida, acreditada e cumprida, porque é assim que deve um cristão entender, como ela deve ser entendida. Hoje eu acordei pensando, assisti ontem o vídeo do Frei Tiago e fiz um comentário
E encontrei pessoas dentro desse comentário que me enchem os olhos. Por quê? Foi através do Frei Tiago que eu conheci pessoas com essa sede de justiça, com essa vontade de não perder a fé. E eu fico naquela alegria de ter conhecido pessoas dentro do vídeo do Frei Tiago que tem realmente este conhecimento, e graças ao Frei Tiago, porque ele tomou a iniciativa. Muitas vezes eu assisto mais ele, e todas as vezes que eu assisto eu me lembro das pessoas que eu conheci através do seu canal. E como eu gostaria de interagir mais, como eu gostaria de poder falar um pouco mais sobre o conhecimento da igreja fundada por Jesus Cristo na terra. Ele entregou a igreja a Pedro e Pedro conservou ela o tempo que deu. Quando chegou no dia da ressurreição, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, depois aos outros apóstolos, chamou os apóstolos e foi fazer uma refeição na praia. Quando os apóstolos tentaram pegar peixes durante a noite e não conseguiram, aí Jesus apareceu e começou a mostrar para eles como seria pegar peixes e como seria pegar as almas que necessitam de salvação. Jesus fez aqui no capítulo 22, quando ele chegou no capítulo 22, ele começou a falar da sua igreja, o que iria acontecer com a sua igreja nos últimos tempos. Em verdade te digo, quando tu era mais moço, cingia-te e ia aonde desejavas. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outros te cingirá e te levará para onde tu não queres, como realmente aconteceu. Disse isto indicando com que gênero de morte havia Pedro de dar glória a Deus. Depois de assim ter falado, disse-lhe: segue-me. Pedro, tendo voltado, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava, o qual na ceia estiverem reclinados sobre o seu peito, e lhe perguntara: Senhor, quem é o que te há de entregar? Por isso Pedro, vendo-o, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que tens tu com isto? Tu segue-me. Correu logo esta voz entre os irmãos que aquele discípulo não morreria. E não lhe disse Jesus: não morre. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que tens tu com isso? Este é aquele discípulo que dá testemunho destas coisas e que as escreveu, e sabemos que é verdadeiro o seu testemunho. Mas muitas outras coisas há que fez Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderia caber os livros que seria preciso escrever.
Pois é, Jesus aqui deu uma orientação para Pedro que quem ficava representando a igreja nos últimos tempos era São João. E São João escreveu o Apocalipse por revelação de Deus e ele fez a sua parte deixando os mistérios insondáveis do Apocalipse. E através deste mistério insondável do Apocalipse, Hugo Vast deixou descrito os acontecimentos de que ocorreria quando houvesse saltado o sexto selo do Apocalipse. Ele narrou tudo que iria acontecer e botou os assinalados do Cordeiro, botou bem colocado o grande terremoto que iria acontecer quando fosse saltado o sexto selo, falou da estrela caída, Absinto, falou da grande apostasia que essa estrela ia causar sobre o mundo e, por fim, quando chegou no capítulo 13, versículo 18, falou: é aqui que está a sabedoria. Quem tem inteligência, calcule o número da besta, porque é número de homem, e esse número é 666. Depois ele viu aqueles que não adoraram a besta e a sua imagem, protegido pelo mar de vidro, e cantando o cântico do servo de Deus, Moisés. E ninguém podia cantar este cântico senão aqueles que estavam seguindo a verdadeira igreja de Cristo na terra. Por isso, quando a gente vê falar das coisas que estão acontecendo, dos erros cometidos pelos encarregados da luz e da verdade, a gente vê como Jesus preparou mesmo assim, deixou os encarregados para cumprir, e os encarregados que realmente desobedeceram voltaram para a primeira desobediência, que foi a de Adão. E aqueles que mantiveram e seguiram a verdadeira igreja, estes conhecem a árvore da vida e podemos entender o que é a árvore da vida, que é o alimento de Adão antes do pecado. E aqueles que estão se alimentando com este alimento sabem aonde está e como está sendo celebrada a verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente podemos, neste dia em que comemoramos a vitória de Cristo contra a morte, louvemos ao autor da vida que nos deixou a vitória. E esta vitória é celebrada com aqueles que estão assinalados com o sinal do Cordeiro. Tenham todos uma feliz Páscoa, fique com Deus e salve Maria Santíssima, Rainha dos Anjos e dos Homens. Amém.